A paz do Senhor, povo de Deus, bom dia para cada um de vocês. Bom dia, abençoados, bom dia, abençoadas. Que essa manhã, que esse dia de quarta-feira esteja sendo benéfico em Cristo Jesus. Que a graça e a misericórdia te encontrem. Que a poderosa mão do Senhor possa estar sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, sobre teu trabalho, tuas finanças. Desde já agradeço o teu like, comentário, compartilhamento, a tua visualização. Que você possa sair deste vídeo ricamente edificado e edificada em Cristo Jesus. Hoje a nossa devocional se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5, e que nos fala sobre a lepra de Naamã. Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, um homem notável diante do seu senhor e honorável, porque por seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. E os sírios haviam saído em companhias, e haviam trazido cativa da terra de Israel uma criada pequena, e ela servia a esposa de Naamã. E ela disse à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. E um entrou e contou ao seu senhor, dizendo, assim e assim, contou a história, né? Contou o caso. Disse a criada que é da terra de Israel. E o rei da Síria disse, vai lá, vai e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 pedaços de ouro e 10 mudas de vestes. Ele partiu achando que ia comprar sua cura, né? E ele trouxe a carta até o rei de Israel, dizendo, agora, quando esta carta chegar a ti, eis que com ela enviei-te Naamã, o meu servo, para que possas recuperá-lo da sua lepra. E sucedeu quando o rei de Israel leu a carta, que ele rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e fazer viver? Para que este homem verdadeiramente envie-me um homem, para ser recuperado da sua lepra? Porquanto considerai, insisto convosco, e vede como ele busca contenda contra mim. O rei de Israel achou que o rei da Síria estava lhe trazendo uma armadilha, um motivo de contenda, pedindo para que ele sarasse Naamã. E assim sucedeu quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, que ele enviou ao rei dizendo, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa que venha até mim e ele saberá que existe um profeta em Israel. Assim Naamã veio com os seus cavalos e com a sua carruagem, parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro a ele, dizendo, vai e te lava no Jordão 7 vezes, e a tua carne virá novamente a ti, e tu serás limpo. Porém Naamã ficou irado, e foi-se embora e disse, eis que pensei, ele certamente sairá até mim, se porá de pé, e clamará o nome do Senhor seu Deus, e baterá com a sua mão sobre o local e recuperará a lepra. Ele achou que o profeta Eliseu ia fazer um ritual, e o profeta só lhe deu um comando. Não são o Abana e o Farpá, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não posso eu me lavar neles e ficar limpo? Assim ele se volveu e partiu em fúria. E seus servos se aproximaram e falaram a ele e disseram, meu pai, se o profeta tivesse te pedido para fazer uma coisa grande, não a terias feito tu? Quanto mais agora que ele te disse, lava-te e ficas limpo, obedece. Né? Estavam aconselhando Naamã a obedecer. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, segundo o dizer do homem de Deus. E a sua carne retornou como a carne de uma pequena criança, e ele foi limpo. Quando Naamã obedece ao comando de Eliseu e desce 7 vezes no rio Jordão, ele é curado. Aleluia, glória a Deus. Apesar de ter levado tantas ofertas para o profeta não aceitou porque Eliseu não era um profeta vendido. O propósito que aquela menina deu, a estratégia para que Naamã se curasse, foi para que ele se convertesse ao Evangelho e ele observasse, ele tivesse visão do poder de Deus, ele tivesse convicção que o Senhor era poderoso
para usar os profetas dele, para que ele fosse salvo, liberto e ainda limpo de sua lepra, né? Da sua vida física, algo que o impedia, né? Eu acho que muitas vezes se mostrar às pessoas verdadeiramente como ele era. Mas o que eu quero falar é sobre essa menina cativa. Apesar de cativa, ela era liberta. E Naamã, apesar de aparentemente liberto, ele era cativo, perdão, né? Cativo pelo seu orgulho, cativo por algo que o Senhor não se agradava. E quantas vezes o Senhor não se agrada de coisas que estão no nosso interior e Ele tão somente quer nos libertar, nos curar, mas para isso nós precisamos querer. Não tem como o Senhor querer nos curar, nos libertar, nos salvar, se nós não estivermos propensos a obedecer. A cura de Naamã veio porque ele obedeceu à voz profética. Primeiro, ele ouviu o que aquela escrava estava dizendo, e apesar de ter sido levada para a casa dele para servir a sua senhora, mas ela sabia que precisava fazer o bem a quem não conhecia o bem. E quando ele é enviado ao rei de Israel, Eliseu, quando fica sabendo do caso, diz: traz ele a mim, para ele saber que tem profeta em Israel. Naamã, desce 7 vezes no Rio Jordão, tu serás limpo, ficarás curado. Mas o orgulho dele quase o impede de ser liberto e ser curado, né? Que o orgulho não nos impeça de reconhecer a soberania desse Deus e a obedecer a uma voz profética, mesmo que essa voz possa nos parecer tão pequena. A menina era tão pequena, a menina era apenas uma escrava, mas ela conhecia o profeta. E quando ela diz assim, vai até o profeta, tomara que o Senhor fosse ao profeta em Israel, porque ela conhecia a vida do profeta. Ela sabia que o profeta tinha autoridade através do Senhor para curar, libertar e restaurar, né, a vida física de Naamã. E quando nós não queremos obedecer, como é que faz? Isaías capítulo 1, versículo 18 a 20, diz assim: vinde agora e vamos debater juntamente a respeito, diz o Senhor. Embora vossos pecados sejam como escarlate, eles serão tão brancos como a neve. Embora eles sejam vermelhos como carmesim, eles serão como lã, né? Se sois dispostos e obedientes, comereis o melhor da terra. Porém, se vós recusardes e vos rebelardes, sereis devorados com a espada, porque a boca do Senhor tem dito isto. A enfermidade de Naamã era o orgulho. Muitas vezes nós temos enfermidades na alma que o Senhor precisa curar. E só uma voz profética pode dizer, faz isso, 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 isso. Quando Naamã se acha melhor para ir a outros rios e mergulhar em outros rios que a ele parecia melhor, os próprios servos dele dizem, se ele tivesse te mandado fazer algo mais difícil, não teria feito? Por que tu não pode mergulhar no Rio Jordão? Porque o Rio Jordão era sujo. Mas aí quando ele mergulha, ele fica limpo. Foi quebrado o orgulho de Naamã neste momento. Isaías 59. Muitas vezes o orgulho nos impede de sermos libertos, de sermos sarados, de sermos curados. Isaías 59, 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido obstruído para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Assim ele não ouvirá. Quando Naamã obedece, quando Naamã deixa o seu orgulho para trás, ele é liberto daquela enfermidade. Você quer cura para a sua enfermidade? Obedeça a voz do alto. Obedeça a uma voz profética. Obedeça a quem tem vida no altar. Obedeça por mais que você ache que é tão pequenininho. Mas o Senhor tem usado os pequenos, menores, para muita gente que tem título, cargo, e muitas vezes o orgulho, a soberba, a arrogância, tem impedido a libertação. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Muitas vezes a nossa cura é apenas pela obediência, é apenas um passo à obediência.
E muitas vezes deixamos de ser curados porque não queremos obedecer à voz do alto e nem obedecer ao comando que Deus coloca na vida de alguém que tem vida no altar. Obedeça para ser curado. É os pequenininhos que Deus usa mesmo. É os pequenininhos que Deus quer usar. Porque muitas vezes os que têm títulos e patentes estão tão ensoberbecidos que acham que o Senhor não é capaz de usar alguém menor que eles. Amém. Aleluia. Glória a Deus.